Olá, graça e paz. Quero aproveitar esse momento a passar aqui uma palavra, uma mensagem para os jovens de grande valor. Aonde estão eles? Eu quero então ler aqui os 4 versículos aqui de Daniel, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 21. Então, Daniel, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 21, que diz assim: Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Aonde estão os jovens de grande valor? Aonde estão os John Wesley? Aonde estão João Calvino? Aonde está George Field? Aonde está Jeremias Taylor? Aonde está George William? Aonde está Carlos Spurgeon? Aonde está então John Wesley, que começou a pregar a palavra de Deus ao ar livre, nas praças, com 11 anos de idade, e se tornou o fundador do metodismo? Aonde está João Calvino, que começou as suas atividades religiosas aos 16 anos e se tornou o grande reformador do século XVI? Aonde está George Field, que quando garoto era engraxate, engraxava sapatos e aos 20 anos se tornou o grande pregador do Evangelho? Aonde está Jeremias Taylor, pastor aos 18 anos da Catedral Evangélica de São Paulo? Aonde está Carlos Spurgeon, um homem, um jovem, que aos 16 anos, famoso pregador, aos 20 anos, se tornou pregador do Tabernáculo Metropolitano de Londres? Aonde está George William? Aos 23 anos, se tornou fundador da Associação Cristã de Moços. Aonde estão os jovens de grande valor? Aonde estão esses jovens íntegros? Eu quero então aproveitar aqui e dizer que Daniel, Ananias, Azarias, eles se tornaram jovens de grande valor, porque eles viveram também numa época muito difícil. Nabucodonosor, rei da Babilônia, o maior, o mais poderoso rei da época, do mundo daquela época, e Nabucodonosor invadiu Jerusalém, massacrou Jerusalém, mas antes de massacrar Jerusalém, de queimar o templo, de acabar com tudo, ele tirou o que tinha de melhor em Jerusalém. E o que tinha de melhor em Jerusalém? Os jovens, adolescentes, jovens. Nabucodonosor tirou e levou para a Babilônia, não para ser escravos, mas Nabucodonosor levou esses jovens para o palácio, levou esses jovens para investir neles, levou esses jovens para oferecer a esses jovens oportunidade, investiu neles, e eles então se tornaram jovens de grande valor. Eu quero destacar 3 lições rapidamente para você, que com certeza vai me ouvir ou está me ouvindo. Eu quero destacar então 3 lições para vocês aqui.
Jovens de valor são aqueles que permanecem íntegros na adversidade, na oportunidade e na prosperidade. Jovens de grande valor são aqueles que permanecem íntegros na adversidade, nas lutas, nos sofrimentos, mas que permanecem também íntegros na oportunidade e íntegros na prosperidade. Primeira lição, então, jovens que permaneceu íntegro na adversidade. Daniel foi um jovem, então, arrancado da sua família, arrancado da sua cidade, arrancado do seu país. Daniel foi arrancado. E Daniel também viu o massacre da sua família, o massacre da sua cidade, o templo sendo incendiado, queimado, Jerusalém sendo pisoteada pelo exército do Nabucodonosor. Daniel perdeu tudo, mas permaneceu íntegro. Há pessoas que quando vem a tempestade, ele então já perde logo de começo a fé. Perde a fé, perde a esperança, reclama de Deus, duvida de Deus, joga a culpa em Deus. Quando acontece alguma tragédia, a primeira coisa as pessoas fazem é lamentar de Deus. Daniel permaneceu íntegro na adversidade. A segunda lição que eu quero deixar é que Daniel permaneceu íntegro na oportunidade. Então veja que Nabucodonosor levou esse jovem para lá, ofereceu faculdade de graça, sustento de graça, do bom e do melhor, porque eles estavam no palácio. Então esses jovens tinham faculdade, tinham sustento, tinham apoio, tinha tudo. O que esses jovens precisavam fazer? Aprender a cultura da Babilônia, esquecendo a cultura de Jerusalém, aprender sobre a lei da Babilônia, esquecendo a lei do povo de Israel, a lei de Deus. Aprender os costumes da Babilônia, esquecer os costumes de Jerusalém. Aprender a adorar os ídolos da Babilônia e esquecer do Deus do povo de Israel. Era isso que eles precisavam fazer. Isso é nova pátria, nova vida, nova família, construir tudo novamente. Hoje, com certeza, muitos jovens, se achassem uma oportunidade para ir para outro país e talvez até renunciar a algumas coisas, para eles seria uma bênção. Mas o que muitos pensam que é uma bênção, para Daniel, ele viu um grande perigo. Por isso, Daniel, então, percebeu que a amizade do mundo é pior do que a espada do mundo. Daniel percebeu que ser amigo do mundo, se conformar com o mundo, é ser inimigo de Deus. Daniel, então, viu que havia um perigo. Daniel, então, preferiu correr riscos. Eu prefiro correr risco, morrer, até se for o caso, mas jamais renunciar ao meu Deus, a minha religião, a minha vida, a minha pátria. Então Daniel resolveu correr risco. Ele jamais quis se conformar com o mundo, então ele fugiu das iguarias oferecidas pelo palácio. Daniel fugiu também ali de adorar os ídolos da Babilônia. Por isso, queridos, Daniel com seus amigos se destacaram, não porque rejeitaram os costumes de Jerusalém, o Deus de Jerusalém, e se formou na faculdade da Babilônia. Não, eles se destacaram por causa da graça de Deus, por causa da fidelidade que eles permaneceram em Deus. Nós queremos que sejam assim. Nós vamos correr o risco, e eles se tornaram jovens de grande valor por causa da graça de Deus. A terceira lição para encerrar: jovens que permaneceram íntegros na prosperidade. Muitas vezes, às vezes não é fácil ser íntegro na prosperidade,
Muitas pessoas se tornam importantes e negam a Deus. Deixa para lá esse negócio de Deus, de igreja. Mas Daniel, Azarias, Ananias, Jaziel se tornaram prósperos e foram abençoados porque se tornaram íntegros. Então veja que o rei Nabucodonosor faz uma prova oral com esses jovens. E eles se destacaram de tal maneira que, além de tirar 10 com louvor, eles foram mais sábios do que os mágicos da Babilônia, 10 vezes mais sábio, mais íntegro, mais inteligente, mais sábio do que todos os jovens, do que os magos da Babilônia. Adquiriu com isso prestígio, poder, as suas palavras agora eram ouvidas, a sua conduta agora era respeitada, ele foi respeitado, seus amigos foram respeitados, o seu Deus foi honrado, porque agora nós vamos adorar o Deus de Daniel. Por isso, queridos, Daniel se destacou, por isso os jovens daquela época, os seus amigos se destacaram, por ser íntegro na prosperidade, na adversidade e na oportunidade. Daniel, então, foi maior do que a Babilônia, porque a Babilônia caiu, mas Daniel permaneceu de pé. Até o primeiro ano do reinado de Ciro, Daniel permaneceu íntegro diante do Senhor. Por isso, querido, a vida de Daniel, um exemplo, um farol numa noite escura, um exemplo de fidelidade ao Deus da sua vida. Daniel, a sua vida, a sua história, um exemplo de um jovem temente a Deus, de um jovem fiel a Deus. Daniel, um exemplo de inspiração, um exemplo de responsabilidade para mim e para você. Que Deus te abençoe e que nós possamos ser íntegros, quer na adversidade, quer na prosperidade e quer também na oportunidade. Que Deus te abençoe.